Bem, uma boa noite, companheiros e companheiras. A gente está aqui em mais uma live do Partido Comunista do Brasil de São Paulo. Hoje a gente vai conversar um pouco com 4 camaradas aqui e discutir o que está acontecendo com a juventude na periferia, na quebrada de cada um, o que está rolando, como está esse esquema da pandemia e tal. E, principalmente, o que a juventude precisa na perifa, né? Então, acho que a gente queria dar boas-vindas aqui ao Jonathan, a Keila, a Tainá, o Vitor, e combinar aqui com vocês que a gente vai fazer algumas perguntas gerais para todo mundo e depois algumas perguntas para cada um. Então, acho que primeiro, bem-vindo, Jonathan, morador da Leste, né? Pelo que eu tô ligado. Ali, região de Itaim Paulista, São Miguel, tal. Seja bem-vindo aí, Jonathan. Opa, muito obrigado, Anderson. Jonathan, é isso. Eu tô ligado que aí na Leste, mano, tem um certo problema com educação pública, tal. É isso, escola sucateada é meio que objetivo do PSDB, faz uma cota, né? Então, como que tá o rolê aí da educação, principalmente nessa pandemia, tal, e da saúde aí em São Miguel, Itaim, e pá? Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos. Muita felicidade de estar aqui com vocês e ver que realmente a juventude, de fato, está querendo ocupar esse campo da política, né? De renovar os espaços democráticos e colocar cada vez mais a nossa opinião para fora, né? E mostrar que a juventude ela tem um peso e a gente está aqui com sangue nos olhos e não é para brincadeira, é para fazer a diferença, é para renovar e trazer as mudanças necessárias que a gente tem, né? Acho que falar de educação, de fato, é você falar e saber que a gente tem o PSDB aí, que vem sempre sucateando a educação no estado de São Paulo há mais de 20, 25 anos, né? Então, você vê falta de professor, falta de estrutura, e essa pandemia deixou algumas coisas em evidente, né? Então, você tem aí as aulas online, né? Que eu converso com a galera. Eu já terminei o meu ensino médio e o ano passado terminei o meu ensino técnico, né? Pela ETEC Zona Leste, e muitos dos meus amigos estão lá se formando, né? Estão aí sobrevivendo nesse período de ter as famosas aulas online, né? Onde aqui principalmente na nossa periferia, a gente tem problema de sinal de internet, a gente tem muito jovem que não tem acesso à internet, que não tem computador, e fica cada vez mais difícil ter esse acesso, né? Então, você coloca... Inclusive tem umas região da Leste aí que a Viva, essa galera nem entrega internet, né? Não entrega. Aqui no Itaim Paulista deu uma parada precisamente onde eu tô, mas aqui você tem os outros sub-bairros, né? Falta energia sempre. Aqui no começo, inclusive esse ano a gente teve aqui no bairro onde eu moro, que é o Jardim Camargo Novo, a gente teve uns arranca-rabos com a Enel, né? Que do nada acabava a luz, o gerador explodia, chovia aqui, meu Deus, você não contava com energia em alguns pontos da nossa cidade aqui e a Zona Leste é uma cidade, né? Principalmente nos lugares muito mais isolados do centro, então a gente acaba tendo diversos problemas. A saúde a gente nem fala, né? A gente já tinha problemas de atendimento no SUS, essa demora nas filas, né, para você fazer uma consulta. Antes dessa pandemia, eu fui com a minha mãe no hospital, que minha mãe está fazendo alguns tratamentos, ela tem alguns problemas, né? A gente demorou 2 horas aqui no pronto-socorro da esquina da minha casa para minha mãe poder ser atendida. E assim, teve Isso casos no pronto-socorro, no AMA. no pronto-socorro aqui da esquina, literalmente. E aí algumas Pode crer. organizações aqui do nosso bairro sempre vinha denunciando, né? Então a gente tem aqui a página Itaim Mil Grau, que é um importante meio de comunicação agora nesse período Pode crer, tô também, ligado. e deixa evidente, assim, os nossos postos lotados, falta remédio, falta médico, tem vezes que você chega no posto, não tem clínica, aí você tem que ir para o Santa Marcelina, aqui da minha casa até o Santa Marcelina, uns 20, 25 minutos. Aí, se não Pode tem crer. atendimento no Santa Marcelina, que é lotado também, você fica assim, a Deus dará nessa situação. E aqui a gente tem diversos casos de mortes por coronavírus, né? Só em Itaim Paulista já morreu 122 pessoas nesse período, né? Inclusive Não, e é aqui isso. E Jonathan, você mora na parte, meio que pegando o mapa, assim, na parte de cima da Leste, mas a Leste é mesmo uma cidade, né? Porque você aqui a pega... gente divide por duas, né? Tem a leste, que é Tatuapé, que é os lugares mais privilegiados que a gente chama, e tem a zona leste mais periférica, né? Que você pega Pode todo o crer. bonde que é um pouco esquecido.
Inclusive agora, por exemplo, a gente dá boas-vindas à Tainá. Tainá, é isso, grande camarada, que também é da leste, é da região de São Mateus, Sapopemba, é a quebrada dos meus pais lá, perto de São Mateus. Queria dar boas-vindas aqui para a live e perguntar, Tainá, como é que tá esse esquema aí do... Fiquei sabendo que vocês tentam organizar uns cursinhos populares, estão na leste. E aí, durante a pandemia, como é que tá essa treta? Como é que estão conseguindo organizar? Ainda teve aquela treta que não ia atrasar o Enem, agora vai atrasar, já deu um fôlego a mais. Como que você avalia aí? Nossa, a situação tá complexa. Primeiro, boa noite, né? Olha, eu não falando boa noite. Boa noite para todo Boa mundo. noite. Eu concordo muito com o Jonathan. A gente tem um problema na Zona Leste, não só na Zona Leste, mas nas periferias, e isso é a coisa mais importante que a gente tinha que fazer enquanto pessoas periféricas. É olhar para os números e pensar nas similaridades e não fazer uma comparação de quem está pior ou quem está melhor. Todo mundo das regiões periféricas passa pelo mesmo... Exatamente. Passa pelo mesmo problema, porque Brasilândia tem 245 mortes, 246, se eu não me engano, mortes por Covid, e Sapopemba, onde eu tô, é 245, uma morte de diferença, né? São números que eles mostram, mas são pessoas. Então, nós temos enquanto isso, no Morumba, no Morumbi, onde tem os playba, né? Bem menos. Exato. Um levantamento que... Eu adoro números, gente. Olha, aquela coisa. Adoro números. Você é professora do quê, Tainá? Eu sou de Química. Justificado, eu sou professora de Química. Apesar de não estudar Química, eu estudo políticas públicas. Mas, enfim. Mas uma coisa interessante é que, durante a pandemia, um pouquinho antes de começar, 60% dos leitos de UTI estavam concentrados em apenas 3 subprefeituras centrais e dos bairros privilegiados, como Pinheiros e Vila Mariana. E a outra era a Sé, que é a região central. Em 7 subprefeituras da periferia, era zero leitos de UTI. E é isso que o Jonathan falou, a gente tem que andar 20 minutos até um hospital perto, quando chegar lá não tem leito, e aí você vai para onde, né? Então a situação é muito complicada, é falta de recurso, o Jonathan falou de falta de eletricidade, na casa da minha mãe, que é no Jardim Tietê, ali no Promorá e tudo mais. Tô ligado. Ali falta água todo dia. Toda noite eles desligam a água. A primeira coisa que a gente fala para combater a Covid é o quê? Você lavar as mãos, você lavar as coisas. E aí? A gente vai lavar com o quê? Com lágrimas, né? Porque é isso que eles estão pensando que a gente vai fazer. É isso. E esse rolê da água, eu trampo na Sabesp, por exemplo, né? É isso. Desde a época da crise hídrica, quem é mais prejudicado é sempre a perifa, porque o rodízio, a redução de pressão, tal, para economizar água para todo mundo, para as indústrias, para a fábrica, é sempre na perifa, né? Nos jardins, na época da crise hídrica, faltava água, tipo, uma vez por semana, no máximo. Em 10 minutos eles já estão reclamando. E aí, levando para o lado da educação, que é onde eu trabalho com isso há quase 10 anos, eu sou do Cursinho Popular Mafalda. Lá a gente parou completamente, porque por uma determinação, e não vamos voltar enquanto não for seguro. Isso é uma determinação nossa. E as aulas estão acontecendo online, mas o problema é que a periferia não tem infraestrutura. A gente usa o celular, como eu estou usando agora, inclusive. Eu não tenho computador, por exemplo, eu não tenho. Então, a gente não tem infraestrutura, o nosso estudante não tem infraestrutura, uma sala. Eu tinha 2 salas de aula, uma falda muito grande. Tem anos que a gente tem 1.000 estudantes. Eu tenho 2 salas, cada sala tem mais ou menos uns 50 alunos. Então, são 100 alunos. Agora, nas minhas aulas online, só 20 alunos participam. Então, olha a redução de 80% de estudantes. E aí, o MEC me solta uma propaganda dizendo que o Enem tem que continuar, e todos aqueles estudantes com tablet, com iPhone, iPad, qualquer coisa. Mas nunca chegou nem na minha quebrada, nem na sua, nem da próxima. E, por exemplo, vai chegar.
E tenho certeza que, por exemplo, a Keila. Keila é uma grande camarada, queria dar boas-vindas aqui também. Ela é da Zona Sul, lá de perto de Parelheiros, desde Jardim Miriam, essa quebrada toda, ela dá os rolês lá, né? E é isso. Keila, chegou aí tudo o que aparece nas propagandas da TV, do Dória e pá? Como que tá a educação aí, o acesso à cultura, que eu tô ligado, já dei muito rolê em Parelheiros. Se não fosse os saraus organizados popularmente, por causa da prefeitura nem tem, né? Como é que tá Não, aí? de jeito nenhum. Cara, boa noite aqui para todo mundo, para vocês, camaradas que estão aí também na luta, também nos bairros de vocês. Acho que é bem importante isso. E boa noite também para todo mundo que está assistindo a gente. Cara, o negócio aqui é muito complicado. Inclusive, em Parelheiros, a gente já tem um problema muito grande de acesso, o atraso aqui é grande, as pessoas não têm acesso à internet a maneira que a gente vê por aí, né? Então, essa questão da educação, ela fica completamente de lado, assim. Eu tenho conversado bastante assim com as pessoas sobre essa questão do ensino remoto e tal, e os pais, na verdade, abrem mão de tentar ajudar as crianças, porque é muito mais fácil deixar brincar na rua mesmo, né? É isso que a gente vê nos bairros todo dia. Aqui na minha rua, todo dia, inclusive um tempo atrás, quando tava mais sol, tava mais calor, assim, antes do frio chegar, a molecada tava fazendo festival de pipa, entendeu? Maravilhoso, mas não tem condição de, numa situação dessa, a gente não ser dada condição alguma das pessoas conseguirem ter o mínimo de acompanhamento, né? E você saber que os pais realmente também não têm condição, até pedagógica, não vai ter condição de ajudar mesmo nos conteúdos. E aí é isso, internet e eletricidade, água é quase lenda na periferia, né? Racionamento de água é o que a gente mais tem, internet ruim também é o que a gente mais tem, clandestina. Quando a casa que eu moro hoje, quando eu me mudei, não chegava a Vivo. Eu tive que contratar o gato mesmo. É assim que é. Lógico. Para conseguir estudar, passa, tem que dar os pulos, né, mano? Sim. Senão, essa quebrada mesmo. Cara, eu lembro quando eu dava rolê em Parelheiros, tal, tinha uns sarais legais, tal, mas isso tudo independente, tal. Como é que tá isso aí? Cara, a movimentação cultural aqui em Parelheiros, ela já existe há bastante tempo, mas ela ganhou mais força justamente com essa coisa dos saraus, né? De um período para cá, uns 5, 6 anos para cá, a gente conseguiu difundir muito mais o acesso à cultura, os debates sobre cultura aqui, do que a gente tinha antes. E aí, em 2015, foi quando eu comecei a organizar o Sarauê, aqui na Praça de Parelheiros, junto com alguns amigos. Tinha antes algumas tentativas de um sarau aqui na praça, uma feira de troca e doação de livros, mas a coisa ali engatinhava. A gente conseguiu dar vida de verdade para esses projetos lá em 2015 e, assim, vinha rolando muito bem, né? Essa questão aí da pandemia dá uma segurada nas coisas, mas acho que foi uma movimentação muito importante, porque Parelheiros não tinha casa de cultura até então, né? A gente teve a nossa primeira casa de cultura inaugurada no ano passado. Completou um ano agora em maio a Casa de Cultura de Parelheiros. E essa conquista só se deu por conta da movimentação dos coletivos de cultura, né? E aí hoje a galera tá se movimentando para, assim, quem tá conseguindo se organizar para ajudar a galera com doações, tá fazendo um trampo mais solidário, tá rolando também, mas tem gente também trabalhando num esquema de conseguir informar essas pessoas, né? Essa é uma preocupação nossa, de que na periferia a informação não chega do jeito que E deveria. não só não chega, porque você pega até as coletivas do Dória, que eu, infelizmente, tenho que ver praticamente todas, porque ele é meio que meu patrão, seu servidor público, né? Apesar de ter muito desgosto. É o Belo que resta patrão para nós. esse.
Ah, é a vida, né, mano? Patrão e família ninguém escolhe. Ainda bem que minha família é muito legal. Meu patrão não tem como tudo ser perfeito. Mas então, e não só não chega na periferia, que até nas coletivas, né? Você vê o cara falando, eles basicamente, toda vez que é alguma coisa boa, é sempre um bairro da periferia e uns 3 que não são tão afetados, tal. E a gente tá ligado que é isso. Quem não mora no extremo, nos extremos da cidade, tipo, eles são peão também, que nem nós. São trabalhador, tal. A questão é que a prefeitura, o governo do estado, etc., eles parecem que não enxergam a gente, né, mano? Isso que é foda. Que nem o É o Vitão. estado de deixa estar social. Não é bem-estar social, é deixa estar social. É isso. Se Bem não isso tiver mesmo. morrendo tanto, tiver morrendo só alguns, beleza pra eles. Né? Que nem o Vitor, agora a gente vai completar o círculo dos extremos de São Paulo, mora lá na Brasa. Vitor, bem-vindo, beleza, mano? E é Boa isso. noite. Noite. Tô Noite, ligado Victor. que aí na Brasa também já deu um solezinho e tal. A juventude meio que no fim de semana não tem muito espaço cultural. Claro, tem o Centro da Juventude, que é foda, foi uma puta iniciativa boa. E que rola um show massa também, vários camaradas tocaram lá já. Mas aí, mais perto da sua quebrada mesmo, mas aí no círculo. Tipo, no fim de semana, o que sobra para fazer, assim? Como é que tá durante a pandemia a educação também? Fala aí para nós. Então, boa noite a todos, né? Todos os camaradas que estão privilegiando a nossa live. Só complementando um pouco a Tainá, aqui na região da Brasilândia, nós temos 247 mortos por conta da Covid. E regiões próximas, como a Freguesia do Ó e a Cachoeirinha, 150. Todas as regiões bem próximas, bem próximas. E o vírus tá pegando forte também, porque ele não Sim, deve ter tanto hospital, né? não. Aqui na região, É foda. aqui na região da Brasilândia, foi prometido um hospital Brasilândia, com 300 leitos, sendo 150 UTIs e 150 enfermarias. E até agora, inauguração plena de 300 leitos, nada. Enquanto isso, se faz hospital de campanha em áreas nobres. É isso, né? Ibira. Em áreas nobres que o acesso da periferia e a Embi. E a Embi, né? Que é lá. Por exemplo, a Embi é meio que na norte também, você tá lá no extremo norte. Da sua casa de busão até a Embi é quanto tempo? 1 hora e pouquinho. Uma hora e pouco. Né? Para nós que morar na periferia. Tanto que a gente calcula isso, a gente tem que chegar numa reunião, tem que chegar a algum lugar. Beleza, começa 8 da manhã para chegar no trampo. A gente sempre calcula pelo menos 1h30, né? Porque isso, para chegar no centro, é 1h30 da minha casa. Só que aí você tem que calcular ainda uns 15 minutos a mais, porque, tipo, vai que entra alguém na sua frente e você não consegue atravessar a rua. Então é isso, é quase 2 horas todo dia para todo lugar. Inclusive, se você estiver morrendo de Covid, todo lascado, 1h30 para chegar no hospital, né? E na periferia a gente não mede por quilômetro, a gente mede a distância por tempo. É uma coisa louca. E dependendo ainda do que você pega, você coloca aí ônibus lotado que você tem que esperar o próximo. Contar com o trem aqui, a gente tem a linha 12 e a linha 11, esquece. Você espera uns 3, 4 trem até para chegar no seu trabalho. Então, é meio foda. Não, e é isso. E agora eles estão querendo liberar... Estão abrindo o shopping, estão querendo liberar tudo, né? E aí eu vou aqui para a segunda rodada, então. Gente, é o seguinte, ó. A gente está num governo fascista, né? Um governo federal fascista. Nós somos tudo a favor do fora Bolsonaro. No governo do estado é o Dória, que é um marqueteiro, né? Tá aí tentando falar que tá preocupado com nós, mas a gente tá vendo na prática, pelo que vocês comentaram, que não tá. E aqui na prefeitura, cara do mesmo partido do Dória, tá substituindo o Dória por enquanto, né? E nada muda. Então, na quebrada de cada um, assim, aí eu vou falar vamos inverter a ordem aqui. Vitão, aí na Brasa. Na Brasa, na Cachoeirinha, na Norte. Na sua quebrada, mano, o que tem
mudar, o que a prefeitura poderia fazer para mudar, tanto durante a pandemia quanto depois? O que você acha que devia estar na quebrada, que não é uma coisa impossível de fazer e que ninguém fez ainda? Assim, uma coisa que acho que seria bom até para a região, como a nossa região ela tá uma região alta, como a internet nessa região é precária os lugares que nem chega ao sinal da internet, seria a ampliação gratuita de toda a região, não só nesse período. Nesse período, muitas pessoas estão estudando, trabalhando com uma internet precária. Eu trabalho com computador dia a dia, o celular direto. E diversas vezes a internet ela não suporta. Em lugares mais altos, é quase que inviável as pessoas terem internet. E acaba optando pelo gato, podemos assim dizer. Entendeu? Ao invés de ter um serviço público bom, acaba indo pro gato, podemos assim dizer. Para iniciativa particular de boicote à indústria. Não é gato. Vamos lá, Vitão, continua. Sim. E sim, Não, é isso. nesse período de pandemia, sim. Não, fala aí. Não, Você tá falando de internet ruim, a minha tá meio ruim. Mas pode continuar aí. Às vezes dá um atropela o outro, mas é normal na live, fica tranquilo. Não, tudo bem. É nossa questão, entendeu? Como a gente também temos os céus e o Centro de Cultura aqui da Vila Nova Cachoeirinha, acho que seria interessante a abertura desses locais para centros de isolamento, para pessoas, a partir do momento que é detectado que o indivíduo, a pessoa esteja contaminada, e vão para esses centros de isolamento, e a partir dali fica isolado, porque aqui na periferia se mora uma família com 6, 7 pessoas. A partir do momento que uma pessoa está contaminada, essa pessoa ela está indo trabalhar, está ganhando o seu pão dia a dia e tem 6, 7 dentro de casa. Em um cômodo uma casa de 2, 3 cômodos. Eu tenho conhecidos que aconteceu isso. Uma pessoa só sai para trabalhar e o restante da família foi contaminada. Se a partir do momento que a pessoa, o pai, a mãe de família sai para trabalhar, é contaminado e tem esses centros, polos de atendimento, de isolamento, elas vão para esse local, já para ficar isolado, já é um grande ganho para o resto da família. E a partir do momento que ela está isolada, seria interessante o poder público dar uma compensação financeira, porque a pessoa que está saindo de casa, ela está saindo para ganhar um pão, entendeu? Porque assim, eu tenho experiência aqui na minha família. Eu estou trabalhando em casa, tenho essa possibilidade. A minha enteada também está estudando em casa. Mas a minha esposa, ela voltou de férias, trabalha em um hospital, está correndo risco diário. Ela e nós também, que estamos dentro de casa. Sim. E é isso. E aí, da norte para sul. E você, Keila? O que você acha que tem como fazer em Parelheiros, na região, Jardim Mira, a quebrada toda da sul? Cara, é o seguinte, aqui, e eu falo principalmente por Parelheiros, porque é o bairro que eu nasci, cresci, me criei, e onde eu já fui candidata também. Eu fui candidata em 2018 para deputada federal, mas a gente se concentrou bastante aqui, né? E uma das coisas que a gente mais repetia é que a gente precisa desenvolver o bairro para dentro, né? Aqui em Parelheiros, um dos maiores problemas, assim, é que qualquer coisa que a gente queira, a gente precisa sair do bairro para ter. Se a gente quiser estudar, a gente precisa sair. Se quiser trabalhar, precisa sair. Se quiser ter lazer, precisa sair. E aí, a principal proposta que a gente colocou em 2018 e ainda martela em cima dela foi a questão da escola técnica em Parelheiros, né? Eu fui uma das pessoas que saiu daqui para estudar desde o ensino médio. Eu fiz ensino médio na ETEC de Santo Amaro, porque não conseguia enxergar a perspectiva de ter
alguma melhoria aqui, né? Então, essa coisa é o que pega, assim, bastante, assim. As pessoas falam, meu, por que a gente não pode ter as coisas aqui, perto da gente? Parelheiros é um bairro grande pra caramba, tem um super potencial de se desenvolver, tem característica própria, né? É o turismo, é a agricultura familiar, tem o próprio comércio diferenciado. Então, a gente estava mais, assim, com essas coisas na cabeça, né? Tem um potencial próprio dentro de cada bairro da periferia que a gente tem como explorar e isso não é bem aproveitado. Não, pode crer. Aí. E o legal é que a gente vai vendo durante a conversa que não importa se é na norte, na leste, na sul, as dificuldades são bem semelhantes, né? O que você acha? É periferia, onde quer que esteja, né? E aí, e na sua perícia, Tainá? O que você acha que dá para a Então, prefeitura fazer, que dá para o Estado fazer aí, que não fez até hoje? bem, né, que não fez há séculos, né? Porque primeiro a gente tem que entender como sujeitos periféricos, por que a periferia existe, né? A primeira coisa que eu falo para todo mundo, para a gente se entender como favelados. Eu não tenho problema nenhum com essa palavra, inclusive eu gosto. Quando falam alguma coisa, assim, sou favelada. Uma coisa que essa pandemia deixou muito latente para todo mundo, que deixou muito claro, é que o CEP determina quem vive e quem morre. É isso. Aqui nesse Brasil, o CEP determina isso. Então, se você mora no extremo, você vai morrer. E aí, não é, agora é a Covid, mas a gente morre de outras coisas. Quantos amigos, familiares e conhecidos e pessoas que morrem dentro da periferia, não é mesmo? Então, o CEP determina isso. Então, a primeira coisa que eu vejo na minha vida, eu morei, me criei por muito tempo em cidade de Tiradentes também, né? Então, eu tenho muita gente por lá, é um bairro, assim, do meu coração. Tô ligado. E, assim, a mobilidade, sair de lá, aquilo mesmo falou, o Victor também estava falando do deslocamento, Parelheiros, eu lembro que eu fui para o Grajaú, e do Grajaú eu fui para o Céu de Parelheiros. Foi ali mais, pelo menos, 1 hora, assim, mais ou menos, se deslocando de um lugar que já era extremo. Então, assim, a gente tem que entender que a cidade de São Paulo é muito grande, as periferias foram se formando num processo de limpeza, né, dos centros ou dos locais que as elites gostariam que fosse limpo. Então, foram empurrando a gente, as nossas famílias, para os extremos, né? E concentrando todos os recursos e tudo mais nas áreas nobres e centrais. Então, a primeira coisa é a gente pensar o que é mobilidade. Eu acho que isso que a prefeitura e o Estado deveria pensar. Mobilidade não é colocar ônibus na rua. Para deslocar 40% dos trabalhadores estão concentrados na Zona Leste. E aí a gente tem que atravessar até o Brooklyn. Por que a gente tem que fazer isso? Por que não há um plano de desenvolvimento econômico, de emprego mesmo, e para a juventude, para todo mundo, nas regiões periféricas da cidade? Porque realmente, igual aquilo falou, por que a gente tem que sair do nosso bairro para poder trabalhar, para poder se divertir, para poder ir para o hospital, para poder fazer uma série de outras coisas? Então, plano de desenvolvimento, pensando na mobilidade, a gente tem que pensar o porquê que a cidade ela se expande, por que a cidade é criada do jeito que ela é. Nossa cidade, todo mundo fala, não, a cidade de São Paulo não é planejada, ela é planejada. E ela é planejada para manter a estrutura de classe, para manter o pobre longe de rico. É isso. Eu sempre vejo também que o pessoal fala, não, o centro, pensar no centro Segre, Glicério. O pessoal fala, nossa, o centro está tão vazio. Vazio do quê? Está cheio de gente ali, mas está cheio de gente pobre. Né? Então, a gente tem que começar a reparar em como a cidade ela é construída e quais são os planos de desenvolvimento de cidade que a gente quer. Né? Por exemplo, eu sou dos cursinhos populares. Uma coisa que eu tentei fazer com uma Mafalda foi tentar expandir para todos os CELs de São Paulo. Por que os CELs não têm cursinhos populares? Por que os estudantes eles têm que atravessar? Porque eu tenho estudante do Grajaú e eu estou ali, na Zona Leste. Por que ele tem que atravessar tudo isso? Por que a gente não pode ter alguma coisa de educação? E cursinho popular não é só ensinar física, matemática, é desenvolver mesmo cultura, cidadania.
enfim, tem uma série de coisas. Se eu ficar aqui, a gente vai fazer uma live de 5 Não. horas. É muita então, coisa isso que eu ia mesmo. falar já, é muita coisa mesmo. Mas, Eu, e é isso, né? Mobilidade também é tipo, além de você botar o ponto de ônibus, às vezes botar até o metrô, é dar condição da gente pegar, né? Então. Só falando aqui rapidinho, só um dadinho rapidinho. É que, percebam, o nosso ônibus ele é feito para deslocar trabalhador para levar para trabalhar, para deixar o patrão rico. Porque de final de semana, de domingo, quando a gente quer ir para lazer, não tem linha que não funciona. Eles reduzem. Não, é isso, é no máximo para ir na escola, né, Jonatas? Aí, que nem São Miguel, Itaim, pá. Tipo, é isso, parece que durante a semana você é até meio que ser humano, né? Mas fim de semana é pra você ficar em casa e nem sair, né? Como funciona aí? Fim de semana, se você quer ir... Porque, assim, a gente falou muito bem, né? Periferia, infelizmente, historicamente, é um ciclo vicioso. Então, dentro da periferia, você não tem investimento público, você não tem nada. É muito o que a Tainá falou mesmo. A gente, na periferia, você vê o seguinte, quem são os trabalhadores que fomentam uma boa parte da economia da nossa cidade? É a galera que trabalha na periferia, é a galera que sai do Itaim Paulista, a galera que sai da Brasilândia, a galera que sai de Sapopemba, cidade de Tiradentes, Parelheiros, é quem conecta toda a cidade, são essa galera. E você tem todos esses aspectos. Dia de semana, o ônibus vem um atrás do outro. Agora, você chega final de semana, você quer fazer alguma coisa para lazer, você fica aí 40, 50 minutos ou mais de uma hora esperando o ônibus. Eu acho que uma coisa que a Tainá falou muito bem também, que o cursinho Mafalda, eles estavam com essa proposta de expandir para o CEL. Eu lembro, assim, eu tive o privilégio de estudar no CEL Parque Veredas aqui, que é perto da minha casa. Mas quando você tem essa criação do CEL, é o seguinte, é o paraíso dentro da periferia. É o lugar que vai ter acesso à cultura, acesso à educação, acesso a esporte. Só que hoje você vê que o CEL está muito mais abandonado do que tudo. E é só dentro da periferia que você não vê um CEL dentro do centro de São Paulo. E aí você tem todos esses aspectos. Então, uma coisa que a prefeitura de fato poderia fazer e não faz, porque nós temos um orçamento de Estado dentro do município de São Paulo, também é a fomentação desse desenvolvimento da saúde. No primeiro ciclo aqui a gente falou, né, que não tem leito. Aqui no Santa Marcelina, diversas vezes também, a gente já foi até lá e você vê que o nosso atendimento é no corredor. Você não é digno de ter acesso a um quarto dentro do hospital para fazer o seu tratamento, a sua internação. Então, é um abandono geral. Você tem falta, assim, tratamento de água potável dentro das nossas periferias. Então, se a prefeitura quisesse, tivesse essa prioridade em todas as periferias para conectar, de fato, para desenvolver a cidade, porque, assim, se a gente for comparar com bairros mais desenvolvidos, mas São Paulo não se move só pelos bairros mais desenvolvidos, se move também pela periferia que faz parte da cidade. Então, essa construção que a gente tem que fazer de uma cidade de São Paulo que, de fato, seja um pedacinho de cada um de nós, que se pinte de trabalhador, de mulheres, que se pinte do povo paulistano, e é uma coisa que a prefeitura, o Estado e até mesmo o governo federal, com todas as suas medidas para boicotar a quarentena, não vem fazendo, que é sacrificar o trabalhador, é sacrificar os mais pobres para enriquecer cada vez mais o bolso de empresário. Então, é você desenvolver a mobilidade, é você desenvolver o hospital público que tem condições de ter remédio, tem condições de ter médico, né? A Keila falou uma coisa que é real, né? Parelheiros, ela que teve que sair de Parelheiros para estudar em Santo Amaro. A galera do Itaim Paulista tem que sair do Itaim Paulista para Arthur Alvim, para a ETEC do Brás. Isso, para quem não é de São Paulo, a gente tem aqui, estamos com algumas centenas de pessoas vendo com a gente, queria agradecer a todos e todas. Para quem não é de São Paulo, imagina que para você ir de 2 lugares na Zona Leste, tipo a cidade de Tiradentes, para chegar no metrô em Itaquera, Alvim e tal, é pelo menos 1 hora, né? De busão, não a pé. Isso você aumenta um pouco mais nos horários de pico. Não, esse horário de pico você nem conta, né? Você dorme, acorda, dorme, acorda. É uma viagem de verdade, você tá indo para Nárnia. Tá indo para Nárnia, sem entrar no armário, né? E, gente, queria falar que tá muito boa a live, tem uma galera aqui que tá vendo, compartilhando, eu queria saudar todo mundo. Tá todo mundo elogiando vocês todos e todas. Uma galera mandando abraço e tal, aí depois vocês veem nos comentários lá. E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. A gente começou com o Vitor na última, começar com você, com a Keila agora. Keila, é isso? Mora na Sul, tal, pouco acesso à educação, mas ainda assim foi estudar e luta pela educação na Sul.
como tem pouco acesso à cultura, você foi lá, criou o sarau, ajudou a formar tal, tá lutando pela cultura na Sul. Keila, por que você acha que você, como jovem, não só você, mas que todos os jovens, tem que é entrar na luta, na briga política, e por que você acha que a juventude tem que ocupar algumas cadeiras lá na Câmara de Vereadores, que vai ter eleição esse ano, todo mundo sabe. Conta aí pra gente. Cara, eu acho que é um negócio assim, bem simples que passava pela cabeça já quando eu comecei a minha militância. Eu comecei a participar da política, das coisas, entender mais as paradas, quando eu conheci a UMES, né, aqui em São Paulo, a União Municipal dos Estudantes, da qual o Jonathan ainda é tesoureiro, né? Eu fui diretora de cultura da gestão de 2016, comecei a participar das coisas e chega uma hora que você fala assim, cara, não adianta só reivindicar, a gente tem que arrumar o espaço de fazer também, né? Pegar nessas canetas aí que movimentam e ditam tanta coisa. E aí foi isso, assim, comecei a maturar a partir dessa ideia. E eu acho que é realmente isso. E aí, quando eu fui trazer esse pensamento para dentro do meu bairro, fica um negócio ainda mais nítido dessa necessidade, porque Parelheiros mesmo nunca teve nenhum vereador, nunca elegeu ninguém que fosse realmente daqui. Que não é alguém que vem de qualquer outro canto, seja da Sul ou de qualquer outro canto da cidade, caça voto aqui, entendeu? Nem os bairros vizinhos, na Ilha de Bororé, esses lugares que é menos de 1 hora. Sim, total. E aí é isso, é o que a gente vinha discutindo também aqui para dentro do bairro, né? Pô, a gente precisa eleger alguém nosso, alguém que realmente entenda das paradas que a gente sofre, porque senão a gente não vai conseguir melhoria nunca, né? E aí isso já se alia àquela questão, né? Assim, ó, quem reivindica é quem sabe onde o calo aperta. Então, essas pessoas também têm que estar nos espaços de decisão. Não adianta só a gente buscar alguém que o discurso casa ali com a gente. Não, tem que ser alguém da gente mesmo. É isso, né? Alguém que sabe o que vocês passaram, que a gente passou a juventude inteira, né? E agora vamos pro Vitor. E eu sei, Vitão, aí na Brasa, Zona Norte, perifa de São Paulo, para quem nacionalmente está vendo a gente, para quem nunca veio em São Paulo, a Brasilândia, popularmente conhecido como Brasa e vários outros apelidos, grande bairro de São Paulo, é mais ou menos de transporte público umas 2 horas até o centro. Se bem que agora tem um metrô lá no meio, mas é isso, umas 2 horas pelo menos até o centro de São Paulo, que é onde a maioria dos jovens trabalham, né? Vitão, conta aí, por que você acha que os jovens da Brasa têm que eleger, tem que entrar na política, entrar na vida política, disputar mesmo e tal? Nessa questão da mobilidade, né, de locomoção, há um certo tempo foi prometido, falado sobre o metrô, da linha laranja, que chegou a desapropriar centenas e centenas de famílias, e até hoje as obras estão paradas, né? Que ia ligar Jaraguá, esses bairros mais altos da nossa região, até o centro de São Paulo, até mais ou menos ali São Bento. Ia fazer interligação na linha azul, né, que é a São Bento. Então, essa questão do engajamento dos jovens, eu desde novo sempre fui muito ligado, sempre gostei. E há um certo tempo, acredito que os jovens têm que tomar decisão. Hoje, todos nós somos pré-candidatos a vereador. E isso não impede que em futuras eleições um outro jovem se engaje a partir dos jovens, de nós, a querer se mostrar, a querer colocar suas ideias, suas opiniões em pauta. A gente não pode deixar se espelhar em um parlamentar que já está lá, que fale, que seja porta-voz de algo que não condiz com a nossa realidade, entendeu? O que todos nós aqui queremos o engajamento do jovem para ser o porta-voz, para ter
uma referência dentro da Câmara. E partir disso, uma renovação. E uma hora, essa renovação tem que chegar, tem que mudar. Por bem ou por mal, né? Porque tá osso Sim. mesmo, aquele só tem, claro, tem parlamentares de luta na Câmara dos Vereadores, Não, tal, sim. mas são poucos, né? Bem poucos hoje em dia, infelizmente. Na eleição do Dória, é isso, só rico, velho, a maioria Sim. não tem a mínima noção da onde é Brasilândia, da onde é, por exemplo, Cidade Tiradentes, que a Tainá morou, da onde é São Mateus e de como viviam os jovens lá, né? Sim. E Tainá, é isso, o que você acha? Juventude aí da Quebrada, de São Mateus, Sapopemba, Grimaldi, toda a região Aricanduva, tal. Por que eles têm que entrar na luta política? Por que eles têm que batalhar, apoiar, se candidatar? Por que tem que, nessa eleição, entrar na treta? Eu acho que isso é um dos aspectos da nossa luta na periferia, né? A gente tem vários tipos de luta e a luta institucional é uma delas. Eu vou dar um exemplo que justifica a minha defesa por querer que os jovens entrem na luta institucional. Primeiro porque nós ainda temos, por enquanto, espero que mantenhamos assim, uma estrutura de governo funcionando, então a gente tem certos poderes, né, funcionando. Então, para você criar uma lei vigorar na cidade de São Paulo, os vereadores precisam criar essa lei, precisam aprovar essa lei, vai para o prefeito e assim por diante. Tem essa dinâmica que funciona ainda. Mas a questão é, ano passado eu participei, não só do ano passado, mas uma luta de 2 anos pelo passe livre para cursinhos populares. Foi muito difícil conseguir fazer uma negociação. Primeiro, aceitar que um vereador fosse lá e escrevesse a lei e propusesse o projeto de lei. Então, foi uma luta muito grande. Depois, o plenário tem que ir lá ficar debatendo se vai ou não vai. Tivemos que aguentar alguns vereadores, não vou citar nomes, mas alguns vereadores falando barbaridades para a gente. Um jovem, inclusive, Show de horrores, barbaridade. Né? O quê? Conseguimos a aprovação depois de muito tempo, muito tempo. Fomos para onde? Para a aprovação do prefeito Bruno Covas, e ele simplesmente não aprovou. A gente fez manifestação, a gente foi para a frente da prefeitura, alguns representantes, eu estava lá, nós conversamos com alguns secretários e tudo mais, e sabe o que ele fez? Ele mandou mais ou menos uns 50, 60 PMs ficarem olhando a gente, para a gente não fazer manifestação. Quando a gente tem dos nossos representando nós, é diferente. A gente precisa ter voz. E o ter voz não é só o momento de ir lá e ir para uma manifestação, algo do tipo. Isso é um dos elementos. A gente precisa juntar todos esses elementos numa luta mais concreta, mais substancial. E é isso, eu acho que o jovem precisa sim, tá? E mais do que isso, e eu fico muito feliz de ver a Keila disputando não, mas a Keila participando dessa conversa hoje, porque nós não temos mulheres. A gente não tem mulher na política. Na Câmara de Vereadores, eu fui fazer a conta, são 16% de mulheres, e a maior parte das mulheres são mulheres da direita. A gente tem que fazer não moram na perifa, né? Exato. A gente precisa fazer o recorte de quem somos. Nós, mulheres, somos 51% da população. E a gente tem 16% só de representatividade. Então, quando eu fico muito feliz mesmo do partido chamar a Keila para fazer essa conversa, porque mostra que a gente está tentando colocar a nossa voz, da nossa capacidade de voz, de fala, porque a gente pode falar por nós mesmos. É lógico, é isso. E não só mulheres, você pega, por exemplo, o Jonathan, né? É isso, tipo, mora lá na leste em cima, você mora na leste ali mais na curvinha, ele mora mais no mapa de cima de São Paulo, São Miguel, Itaim e tal. Sudeste e Noroeste. Que até para chegar em Sapopemba demora pra caramba, isso que a gente é da mesma região. É isso. 40 minutos aí de transporte. 1h30.
Se eu morava numa travessa da Inhamelo, meu irmão, para ir para São Miguel era 1h40, tipo, era mó rolê, assim. A galera do país que tá vendo a gente, queria agradecer todo mundo, já tem algumas perguntas, a gente vai perguntar para eles assim que eu fizer as perguntas para o Jonathan, e mandem mais perguntas. Jonathan, é isso. Na Câmara, negros é uma porcentagem ínfima. Que moram na perifa, mais especificamente na leste, bem menos ainda, talvez Jovem, não é jovem. E aí, como que é? Por que você acha que a juventude aí da leste tem que entrar nessa briga e tem que, nessa eleição de 2020, e também até lá, né? Porque na briga não é só na eleição, é desde agora. Todo mundo contou um histórico de luta aqui. Por que você acha que tem que entrar nessa treta aí para tentar mudar a conjuntura aí de São Miguel, Itaim e tal? É que a primeira coisa que a gente tem você falou muito bem, né? A gente tem uma minoria de negros ocupando uma cadeira no parlamento, né? E a gente tem um negro em específico que é contra os negros, né? Então, você vê aí na Câmara Municipal, vereador rasgando o hino à negritude do professor Eduardo, que foi para homenagear a luta dos negros no Brasil, né? Então, falta uma representatividade, falta pessoas que vêm genuinamente dessa realidade que a gente falou aqui, debateu muito bem, da realidade de pegar transporte público, da realidade de morar em um lugar que não tem luz. Falta gente que entenda a nossa necessidade, porque todas as vezes que a gente vai na Câmara ou defender o passe livre, ou defender o projeto de escola sem partido, que a galera estava tentando levantar para silenciar a voz do estudante, principalmente silenciar a voz da juventude periférica dos extremos, aí você é chamado de esquerda caviar, chamado de vagabundo, mas quando você vê na realidade, você vê aqueles que defendem de fato essa política de representatividade, né? Defende que um dos nossos seja eleito para levantar as nossas bandeiras de representatividade, de levantar aquela esperança do que essa juventude, do que essa parcela tem, de ter uma educação pública gratuita e de qualidade, de defender o seu direito, de defender que você não seja assassinado dentro das grandes periferias como a gente vive nesse contexto, né? De ser massacrado, de ter a nossa voz esmagada. Genocídio, né? É um genocídio do jovem de periferia, o genocídio principalmente da juventude negra dentro desses diversos aspectos, né? Então, você entender que é dentro dessa casa que decide aonde o orçamento vai ser investido, que é esses caras que tá ali na caneta, que destina o dinheiro que vai ter no SUS ali do Itaim Paulista, que decide como vai ser o transporte público que está na mão dos grandes empresários, porque assim, 4,40, não tem qualidade, muitos ônibus aqui da nossa periferia não tem ar-condicionado, ali dentro é onde é o grupo que pensa, é o grupo que foi eleito para representar o povo, que a gente vê que hoje vai contra o nosso povo paulista, né? Traiu o voto que pediu, traiu a juventude, não faz medidas de políticas públicas verdadeiras. Então, a juventude saber que ela tem condição de ir para a luta com fogo nos olhos, porque a gente fala o seguinte, né? No Brasil, hoje, os quatro cantos do nosso país percorrem o sangue dessa juventude que derrotou a ditadura, que derrotou o Alckmin quando queria fechar a escola, que aprovou o passe livre lá com a Haddad em 2016. A gente fala de uma juventude que denunciou os ladrões... Desde a guerrilha do Araguaia, né? Desde a guerrilha do Araguaia, que denunciou os ladrões de merenda aqui no nosso estado de São Paulo. Então, quando você entra no movimento estudantil, que você vê que essa juventude tem força, de você entender qual que é o nosso papel nessa sociedade, de trazer esperança, de renovar os políticos que tem na Câmara Municipal. Chegou a hora dos 99%, chegou a hora dessa velha política que se fantasia de ovelha perdida, de a gente ocupar esses espaços, derrotar essas pessoas que não defendem a democracia, derrotar todos aqueles que querem condenar a nossa juventude. Esse é o nosso papel nesse momento, de construir cada vez mais diversas políticas públicas, construir cada vez mais a nossa frente ampla em defesa da educação, em defesa da juventude brasileira e da juventude paulista aqui em São Paulo. É isso. Gente, essa daqui é a Kira, a cachorra mais linda que vocês vão ver hoje. Eu não tenho mais a melhor parte da live. Desculpa, gente, mas a melhor parte da live. Eu ia comentar aqui, sabe que Jonathan é discurso, né? O cara Aquela ali é modesta, gente, né? Olhem, é a nossa loba aqui da casa. Gente, que bonito. Né? Uma coisa interessante também, a gente tem muita questão de animais abandonados na periferia e a gente precisa abordar muito esse assunto. Só eu tenho aqui 4 em casa
de que vieram assim da rua. 4. Eu tenho 2 gatos, 2 cachorros. Então, Caramba! é preciso a gente pensar bastante na questão dos animais, né? O direito dos animais e tudo mais dentro da cidade. E, gente, ó, tem uma galera aqui que perguntou na live. Eu vou fazer assim, ó. Vou pegar umas 3 perguntas, depois eu pego mais 3. E aí eu mando para vocês, aí cada um que quiser, eu chamo quem for responder, você responde a que você escolher, pode ser? Ninguém falou nada, então é nóis. Pode. Né? Ficaram calados. Aquele momento que fica o silêncio. Na verdade, o que você é o maestro, o que você fala, eu tô aceitando. Não, A gente só vai atrás. Ó, seguinte, a Bárbara Luiza chegou e colocou: a periferia carece muitas vezes de um investimento educacional necessário para manter uma educação básica de qualidade e levantar jovens universitários de baixa renda. Então, perguntando, é isso, você tem que entrar na faculdade, se quiser um trampo melhor, tal, mas você não tem grana nem para chegar, porque cá entre nós, as faculdades, né, tipo, são meio longe, né, você entrar numa pública, por exemplo, você gasta 15 conto quase de condução. Então, o que vocês acham que tem que acontecer? Aí o Alexandro Freitas Rocha: gostaria de saber a opinião desses jovens da política, como eles pretendem fazer para evitar a contaminação através da corrupção proveniente do meio político e continuar sendo pessoas idôneas. Porque é quase impossível entrar no meio político e em algum momento não participar de meios ilícitos já consolidados e arraigados nesse meio. O Aparecido Fernandes: que seja um sucesso, rapaziada. A rapaziada da periferia vive muito esquecida e alienada. Demorou, é nóis, Aparecido. E aí a última pergunta, Lina Calandriello: como manter a higiene dessa forma? Na Zona Sul também há a falta d'água na periferia. Então, tipo, o que tem que rolar no saneamento para melhorar? Vamos começar com a Keila respondendo, pode ser? Você escolhe uma e manda bala, Keila. Só uma? É bem difícil. É que a gente não tem tanto tempo na live, tem mais um pouco de tempo. Mas vai lá, você que manda, mano. Tô brincando. Cara, eu queria começar sobre esse lance da corrupção, porque eu acho que é um negócio que pegou bastante, assim, a gente no último período, né? Para quem acompanha a gente aqui, o Jonathan já sabe que a gente acompanha a Juventude Pátria Livre, a gente teve bastante crítica aí aos últimos governos do PT, principalmente por conta dessa questão, mas também pela política econômica. E eu acho que se trata da ideologia, né? A gente não é só questão de caráter. Quando a gente acredita em algo, a gente se firma nela. E eu, inclusive, muita gente critica isso quando eu falo, porque fala assim: ah, não, mas é porque você é jovem ainda. Uma hora essa ideologia não vai mais valer tanto assim para você. É sempre esse papo. Mas não é verdade, né? Fosse isso verdade, a gente não seria dirigido também por pessoas que têm muito mais experiência que a gente e que continua firme aí na luta, com essa mesma ideologia, tentando avançar nas questões ali conjunturais que pedem cada momento, né? Mas que eu acho que é isso, a firmeza tem que ser nas ideias, a firmeza tem que ser com o pé na realidade, com o que demanda aí cada momento que a gente vive, né? Acho que não é apenas caráter, né? Também, mas essa questão da ideia. E aí, eu achei interessante a primeira pergunta, que foi com relação à educação, essa coisa do acesso e tal, e eu tô optando por falar sobre ela também, porque é uma questão que me pega, né? Eu terminei o ensino médio em 2014, lá na ETEC Santa Amaro, mas só fui entrar para a faculdade no ano passado. Comecei a fazer letras na USP. E, pô, é um negócio desumano ter que morar em Parelheiros, estudar na USP e trabalhar. E tem a militância também é trabalho também. Quanto tempo você demora daí até a USP? Cara, 2 horas no mínimo. Assim, no mínimo, né?
Horário de pico, quando eu tinha que pegar em horário de pico, sempre 2h30, pelo menos, para conseguir chegar assim, ó, da minha casa até a minha sala de aula. E aí, essa coisa dos gastos de fato, é real, só que a gente precisa unir algumas coisas, né, algumas medidas. A primeira coisa é de ter condição de, na própria periferia, formar esses jovens que tenham condição de adentrar nas universidades públicas, e de dentro das públicas você ter as políticas de permanência, né? As coisas... o que me permitiu, desde o início, continuar na USP são principalmente os auxílios, né? Eu recebo auxílio moradia, tenho auxílio alimentação, e o auxílio alimentação numa situação em que a gente tem um bandejão lá que é R$2 a refeição. Então, mesmo sendo apenas R$2 a refeição, sim, tem que ter auxílio alimentação, porque tem gente que não tem nem isso, né? Então, eu acho que a junção de principalmente essas duas frentes, do acesso dentro da periferia e também das políticas de permanência dentro das universidades, são coisas muito essenciais, muito mesmo, para que a gente consiga que essas pessoas realmente não só se insiram, mas que continuem ali, continuem avançando no seu desenvolvimento. Entrar já é muito, muito difícil, né? Mais difícil ainda, por incrível que pareça, é continuar, né? Pegar 2 horas de busão para chegar num lugar que você vai estudar, tendo que trabalhar antes, pelo amor de Deus, né? Não, e você, Vitão, que mora na Brasa, como é que é aí? Responde alguma das perguntas, já comenta alguma coisa? Vamos lá. Vou começar pela primeira, que é mais relacionada à educação. Assim, todos os bairros, né, da periferia, que todos moram, têm que se deslocar para uma faculdade, para trabalhar, nada mais é que são regiões de dormitório, né? A pessoa que se desloca do sua casa para ter acesso à universidade, a uma diversão e tudo mais. Essa questão da universidade, acredito que trazer investimento para o bairro, para a região que estamos inseridos, facilitaria o acesso de todo mundo na universidade. Não, é isso. E aí, Tainá, falando de universidade, de cursinho popular, cursinho eu imagino que é para entrar, tem uns que são para o ensino técnico, mas que eu me lembro, Mafalda é para entrar na faculdade, né? Dos cursos do Mafalda é o pré-universitário, a gente faz muito essa diferença, não é pré-vestibular, porque não é só o entrar, não é só o vestibular, mas é o universitário, que é a vida universitária, é o ficar lá e o sair também, né? Então, você tem todo esse trajeto, tanto o Jonathan quanto a Keila pegaram no ponto, né? O se manter. E também o conhecer, sabe por quê? Porque a periferia, o jovem periférico, quando ele chega nos cursinhos populares, por exemplo, que é onde eu milito, eles não sabem da existência de outras universidades, só a USP, por exemplo. Eles não sabem que existem outras universidades federais, ou as universidades, até as privadas, mas com o ProUni, com bolsas e tudo mais. Não, eles pensam, olha, é USP, se não for USP, já era para mim, não dá mais. Não, e existem outras possibilidades. Então, dar um conhecimento não só do conteúdo formal, como a gente chama, mas do conteúdo informal de vivência da universidade, vivência da educação, e não apenas aprender a fazer uma conta de divisão ou fazer uma reação química. E aí as políticas de permanência são cruciais. Você falou R$2, que inveja. Eu pago na UFABC, eu sou da UFABC, lá de São Bernardo. Eu pago 4 e... Agora baixou, mas fica em torno de 4,50. 4,50. Você é da Federal do BC? Na USP é o mais barato que eu já vi. Eu já comi na FJ também, era bem mais. E aí o Vitor falou da questão de ter no bairro. A gente está numa luta para ter a Unifesp finalmente na Zona Leste. Está difícil, mas a gente precisa das universidades ali, no local. Já tem até o terreno aí, já, né? Já. E também a gente precisa pensar em cursos que dão a nós
determinados graus de fluidez, de organicidade na sociedade. Porque, por exemplo, vamos pegar direito. Direito público só existe em um lugar aqui na cidade de São Paulo, que é na USP. Por que a gente não pode ter direito em outras? Então, você vai fazendo esse funil. Você tem que chegar uma hora para o nosso estudante e falar, então, cara, esse curso é super disputado, você tem certeza? Isso dói, porque você tem que dar conselho, você tem que falar para ele das reais possibilidades, né? A questão da corrupção, eu acho que aqui é um debate moral ético, porque fala de corrupção só na hora que a gente... o político, parece que é o político, a figura do político, e com toda a razão, essa figura, ela é corrupta por natureza, né? Isso é uma coisa assim, inata, você nasce com o gene da corrupção. Mas, na verdade, isso é uma série de questões morais, porque, por exemplo, quando você não devolve um troco, por exemplo, que você sabe que está errado para uma pessoa, isso é uma forma, moral meio complexa. Então, a gente tem que fazer um debate sobre moral e ética, porque a moral é aquilo que nós não faríamos, mesmo se as pessoas não soubessem que a gente existe. O que é que pega na gente, que vai fazer com que a gente não faça aquilo errado de jeito de maneira? E aquilo ela falou, a nossa ideologia. A partir do momento que você tem estruturado, você olha para a sua comunidade, você faz parte daquela comunidade, você não vai querer ferrar sua comunidade por uns trocados. E aí, independente se você é jovem ou se você é velho, é uma questão moral, né? E é isso. E, por fim, saneamento básico, alguém perguntou, a gente precisa ficar limpo, não só por conta da Covid, mas porque isso é uma questão de saúde. Isso é uma questão de saúde. E o que a gente precisa fazer é mobilização nos bairros, e a gente também precisa ter a importância de eleger um dos nossos. A gente precisa ter uma pessoa lá para dar voz a gente, para olhar para a nossa reclamação e falar, vou falar isso agora muito mais alto. Peraí, deixa eu ver só. Né? Por exemplo, bairro Higienópolis, esse nome Higienópolis, foi o primeiro bairro da cidade de São Paulo que tinha uma estrutura de saneamento básico, e ele é um dos bairros mais ricos. Você já diz, saneamento é para rico, pobre não. Então, a luta de classes, ela mora aí. É uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. É isso, né? A luta de classes, a gente sente bem mais quando mora na periferia, né? E, Jonathan, é o lado fraco, né? O que a gente vive... Pode falar, Tainá. Não, eu falei que a gente está do lado fraco, né, dessa guerra de cordas, né? Sempre arrebenta do nosso lado. Apesar de sermos 98%, né? Apesar de a gente ser maioria. E uma coisa que fica evidente é essa luta de classe que o Brasil está passando hoje, né? Então, já respondendo na primeira pergunta, é de interesse de quem que a educação continue sendo sucateada? É de interesse de quem que falte professor, que falte estrutura? Eu, por exemplo, no meu ensino médio, eu tive algumas defasagens em matérias essenciais por falta de professor. Isso que eu estudava numa escola aqui no Itaim Paulista, vista como bem desenvolvida. E aí é isso, você tirar essa educação básica do nosso povo, tirar esse acesso à universidade, interessa a quem? Interessa a quem que a gente não desenvolva a nossa pátria, que a gente não desenvolva a nossa indústria. Então, você falar de acesso da juventude periférica, principalmente na universidade, é saber de todo esse debate. A gente que vem do movimento estudantil, a gente tem na ponta da língua assim, para a educação ser um sucesso, para a educação ser emancipadora, o que falta? Falta você priorizar os professores, falta você desenvolver estrutura na escola, falta um laboratório de química para esse estudante estudar química na prática, porque o que chama atenção? Chama atenção o aluno só na sala de aula com aquela velha história de professor, a fala do professor, a cadeira e o giz, ou chama mais atenção do aluno essa aula do laboratório onde ele possa colocar na prática o resultado dessas aulas teóricas de estudar química, matemática também, língua portuguesa, história. Você vê assim a defasagem que a gente tem também dentro da periferia do que muitas pessoas de não conhecerem um museu na cidade de São Paulo. E é uma função da escola. E aí você vê que eles tentam tirar isso que é aquele velho ditado, né? Porque o governo não dá educação que a gente sempre fala. Porque a educação simplesmente derruba o governo. Que aí nessa escola de qualidade, onde essa galera vai começar a ter realmente o que é essa verdadeira ética, o que é essa verdadeira moral. E aí, já entrando nesse laço da corrupção, como vocês bem falaram,
que é ideológico, que é moral, porque é isso, é você ver que é o seguinte, você vai desviar o dinheiro que era para a saúde do seu povo, para a saúde da sua família, para a saúde da sua periferia, para ganhar uns trocadinhos, como a Tainá bem falou, para ganhar uns trocadinhos e você mandar lá para conta no exterior, como muitos políticos hoje faz. A corrupção, e eu acho que também não só essa renovação dos quadros políticos, essa galera que vem com esse anseio de defender o povo, acho que é uma decisão ideológica mesmo. Vai saber que é o seguinte, eu fui eleito com uma pauta de defender a educação pública, de defender que tenha saneamento básico. Eu trouxe até um dado aí, que é também uma outra pergunta sobre a higienização. Aqui na Zona Leste, 120 mil moradores não recebem água potável, 460 mil não têm acesso a serviços de esgoto. Então, quando você, e aí é isso que a Tainá também falou, da importância da gente eleger um dos nossos, é um dos nossos que vai ter prioridade no povo paulista. É um dos nossos que vai levantar a bandeira da igualdade, a bandeira de acabar com essa desigualdade que a gente vive, porque muitas vezes a gente fala de desigualdade, a galera no automático só pensa na igualdade de renda, mas não é só igualdade de renda, é igualdade de gênero, é igualdade racial, é igualdade nas nossas periferias. Então, esse é o debate principal dessa luta de classe hoje que a gente tem para enfrentar. É esse debate moral e ideológico das pessoas que não querem que a nossa periferia, que a nossa juventude ocupem esses lugares. E quando ocupam também, é isso que a Keila falou, a importância das políticas de permanência. Então, aquela que mora lá em Parelheiros, imagina que esse ano a gente viu muitas pessoas periféricas passarem na USP, na Unesp, na Unicamp, principalmente amigos meus. É o seguinte, é meu amigo que sai daqui de São Miguel e passou na USP para estudar marketing e estuda na USP Leste. E aí também essa importância de você ter a USP dentro da Zona Leste, a importância de você ter a Unifesp, não somente na Zona Leste, mas com diversos campos em outros lugares da periferia. Essa é a chave do sucesso. Para sair da crise, para desenvolver o nosso país, tem que desenvolver a educação. É o pilar principal. É isso, boa, Jonathan. Gente, agora para a última, para a gente ir acabando, queria agradecer aí todo mundo que está vendo com a gente até agora. Vamos pegar aqui. Então, para quem não sabe, no resto do país, CEL é uma unidade escolar que tem uma dinâmica diferente, né? Então, pegar uma pergunta aqui, já que todo mundo debateu muito educação, vamos pegar uma pergunta de educação para finalizar, que eu acho que é uma das coisas que mais abala a juventude hoje na perifa, né? Na região de vocês, tem CEL, tem escola técnica, tal, ele abre no fim de semana, ele atende a demanda, precisa ter mais, como é que tá? Vamos começar pelo Vitor. Então, aqui na região da Brasilândia, existem dois CELs, né? Que é o CEL Paz e o CEL Paulistano. O que seria interessante seria a criação de centros, né? A ramificação dos CELs nas escolas municipais, trazendo o modelo CEL para dentro do bairro. Porque dependendo da onde o jovem, a criança, o adolescente mora, o deslocamento também é grande. Por mais que seja na região, é questão de 40, uma hora. Então, seria interessante a ramificação dos CELs para as escolas, porque lá no CEL se tem laboratórios, tem um palco, todos os atrativos para a comunidade. E trazendo isso para dentro dos bairros, seria interessante. Também a abertura das escolas aos finais de semana, para atender a toda a população, porque a escola hoje ela tem um modelo único, atender a população durante um período. Vamos colocar período das 7 às 11, período da manhã, e o período da tarde, da 1 até as 5, até as 6. Acredito que a escola tem o poder de trabalhar além disso, abrir as escolas para que a família tenha esse trânsito livre dentro das escolas, para estar desenvolvendo cursos extracurriculares, oficinas de artes esportivas, entendeu? Boa. E eu sei, Keila? Cara, aqui
eu acho que já cabe também um pouco do que o Vitor falou, mas eu acho que uma precariedade ainda maior, porque aqui em Parelheiros tem um céu, e, e aí tem essa questão que ele comentou também da distância, né, de você tentar ramificar essa estrutura, porque tem muita gente mesmo assim que não acessa justamente pela distância, né? Tem essa coisa, 40 minutos, 1 hora de distância do próprio céu, que é o céu do bairro. Mas ainda assim foi uma estrutura muito importante, né? Acho que tem algumas coisas que ficaram bastante marcadas aqui em Parelheiros da gestão da Marta lá atrás, que foi o próprio céu, mesmo não tendo sido entregue na gestão dela, terminal de ônibus, muita coisa que aconteceu naquela gestão, né? E aí o céu veio uma estrutura boa que atende aos finais de semana. A questão que precisa mesmo melhorar é de gestão dessa estrutura hoje, né? O Céu de Parelheiros, quando ele foi projetado, era para ter um planetário no lugar do teatro. E seria sensacional, né? Nossa, gente tem muito Parelheiros louco. um céu muito mais limpo do que no resto da cidade. Não tem tantos planetários na cidade. A cidade de São Paulo tem o quê? Acho que 2 planetários. Pois. Na cidade de São Paulo 2, e aí tem o Sabina em Santo André, né? Que eu conheço. E aí a gente teria mais um aqui em Parelheiros. A estrutura foi feita, mas não funcionou até hoje enquanto planetário. Eles fizeram... o prédio é estruturado para isso, mas não foi equipado, entende? E essa é uma das... E aí, enfim, nisso, desde a inauguração do céu, se divide as opiniões, né? Porque muita gente acha que dali deveria ser feito teatro, esquece planetário. Tem gente que ainda volta na questão, não, pô, mas planetário é interessante. Devia ter os dois, né? Pois não tem espaço para isso? Tem espaço para isso. E aí é isso, assim, é uma estrutura que veio bem, mas é isso. O déficit acontece justamente na gestão que acompanha a coisa, né? E aí também quando você tem a ruptura de você não conseguir, tá bom, chegou isso, mas a partir disso a gente faz o quê, né? Acho que essa ramificação seria muito importante. Aqui em Parelheiros a gente tem lugares muito afastados, Marcilac, Barragem, Nova América, são bairros muito afastados e também muito carentes, né? De tudo. Pode crer. E aí, Tainá? Então, falando sobre os céus, também vou tocar no assunto que a Keila acabou de falar, que é da direção. Eu tive a possibilidade de andar por praticamente todos os céus da cidade. Eu conheci o Céu Parelheiros, fiquei assim, gostei muito de lá, da estrutura, o prédio é legal, mas realmente faltam uma série de coisas dentro dos céus que a gente só vai conseguir isso se a gente tem uma gestão de qualidade, uma direção desse céu de qualidade. E quem coloca a direção desse céu? É a prefeitura. Então, saber em quem você vai votar, que vai colocar um secretário de educação, que vai se respaldar depois no final na direção, na formação da direção. Por quê? A ideia era colocar os cursinhos populares, o Mafalda especificamente, colocar o Mafalda em todos os céus da cidade. E aí a gente foi lá, conversamos, e a gestão era super, né, aberta e tudo mais. Quando mudou, isso foi bem na transição da prefeitura, do Haddad para o, então, Dória. Acabaram as conversas, porque várias pessoas mudaram da gestão. Então, você começa a ter um problema muito grave de conversa com os locais para poder desenvolver um trabalho legal. Aqui na minha região, a gente deve ter uns 3 céus, contando Sapopemba, São Mateus, os 2 lados. Então, tem uma quantidade boa de céus, porque céu é uma estrutura muito grandiosa, ela é diferente da estrutura de uma escola municipal e tem uma outra função também. Aí a gente tem que começar a discutir quais são as funções de uma escola normal para um céu
Então, a gente tem 3 CELs por aqui, mas falta gestão de qualidade, falta realmente essa questão. E educação, acho que uma coisa importante, os CELs, eles começaram por um tempo, agora também tem alguns, mas ter universidade dentro dos CELs. Isso é excepcional, porque a mãe dos meus amigos começaram a estudar na universidade dentro dos CELs. Entende? Olha só a diferença. Olha só a diferença. Minha mãe, ela começou a fazer cursinho popular. Eu dava aula com minha mãe no cursinho popular, por exemplo. Que legal. Então, a gente tem que ver que essas estruturas, elas vão mudando e isso muda a relação que a pessoa tem com a cidade, com o seu bairro, com tudo isso. E educação, ela não é só, como eu falei, eu repito isso, só a gente pegar um papel e ficar escrevendo. A gente tem a educação não formal. Por exemplo, o Jonathan falou sobre não conhecer museus. Isso acontece muito, muito na periferia. A gente não conhece, por exemplo, o centro de São Paulo, onde a história ali, né, enfim, do desenvolvimento da cidade aconteceu. Uma das coisas que eu faço, por exemplo, para discutir ditadura, eu pego os meus estudantes e eu não vou passar filme, tem muito filme bom, mas eu não vou só passar o filme, eu não vou apenas pedir para eles lerem alguma coisa, a gente vai no Memorial da Resistência. E aí a gente vai conversando dentro do Memorial da Resistência, por exemplo, o que é aquilo, o que aconteceu e tudo mais. Você vivencia a educação. Você não lê sobre educação, você vivencia. E é isso que eu queria que a educação fosse ser vivenciada pelas pessoas. O CEL permite isso, é um dos elementos do CEL, por isso a importância do CEL. Boa. E você, Jonathan? Da direção aí dos estudantes secundaristas de São Paulo, deve conhecer algumas estruturas aí de CEL, de escola técnica e tal. Fala aí. Aqui na Zona Leste a gente tem alguns CELs, né? Principalmente onde eu moro aqui. Você tem em cima, perto da minha casa, que deve ser uns 5, 7 minutos no máximo, você tem o CEL Parque Veredas. Ali na divisa de Itaim, Jardim Helena, você tem o CEL Curuçá dentro, você ainda tem mais um CEL. Então, você, no começo, quando criou, de fato, era aquele negócio, né? O paraíso dentro da periferia, né? De você dar esse acesso, dessa galera ter condições de ter uma aula de natação, era muito diferencial o CEL. Quando eu estudei, eu tinha aula de natação, tinha opção de ter aula de música, tinha opção extracurricular depois do meu período, isso que eu fiz a primeira série no CEL. Então, assim, é uma estrutura muito grandiosa. E eu tive o prazer do ano passado de ter sido convidado... Eu até levei um susto aqui, meu Deus. Opa! O ano passado eu tive até a oportunidade de ser convidado por um grêmio do CEL aqui, Parque Veredas, para fazer um debate com eles sobre essa importância do movimento estudantil desde a primeira série ao 9º ano, né? Então, você pegando esse aspecto que o Vitor colocou também, dessa importância dessas escolas, dessas estruturas ser aberto para o público, é a galera entender que aquilo também é deles, que aquilo faz parte do nosso bairro, que aquilo faz parte das nossas vidas. Então, você imagina, você pega um CEL que tem um teatro com mais de 400 lugares. Aí você tem um ponto positivo aí que começou, que é o cinema dentro dos CELs, né? Que é o SP Cine. Que aí você tem essa conexão da periferia, que aí a galera, a preços populares, consegue assistir esse filme. Agora, você imagina que muita gente da periferia nunca teve acesso ao teatro. Olha que da hora se a prefeitura tivesse prioridade de levar acesso ao teatro para essa galera da periferia e colocasse o teatro dentro dos CELs. A gente da UMES também já discutiu o projeto sobre isso para fazer. Então, você tem diversos aspectos de você colocar essa conexão dos estudantes, essa conexão mais importante da população como um todo de fazer parte. Esse também foi o sucesso, só para finalizar, foi o sucesso das ocupações. Quando a galera ocupou as escolas lá em 2016, a gente aqui, eu e a Keila, ficou louco rodando as ocupações aí, porque a galera fazia o que o governo não fazia. Ocupou a escola muitas das vezes estava mais limpa do que a própria gestão, porque ou a prefeitura ou o Estado, principalmente o Estado, que eu tenho essa realidade, eu vejo, tem 2 tias da limpeza para limpar uma escola com 18 salas, e aí você tem o seguinte, a galera levou a cultura para dentro da escola, levou os seus familiares, levou a população, discutiu cultura, discutiu esporte, discutiu política e discutiu a educação que a gente quer. Então, se você vê que você tem, de fato, uma gestão aberta, se você vê, se fica evidente que você tem uma gestão da Prefeitura de São Paulo, isso pegando aqui em São Paulo, que tem os CELs,
mas que tem essa prioridade em desenvolver a educação, você leva o patamar muito, muito elevado. A gente tem condições de desenvolver e chegar a níveis de alfabetização, em níveis de acesso à educação nunca visto. Só basta prioridade, isso não só em São Paulo, isso em todos os municípios da nossa federação. Falta gestão, falta pessoa que represente, falta gente que levante essa bandeira de fato. Fala aí, Vitão. Muito da precariedade do ensino, dos céus, é quem hoje é prefeito, governador, entendeu? Por isso que tem essa precarização tão grande dos céus. Se, a partir do momento, no caso, a juventude, colocar um representante, votar certo, votar em pessoas que possam ser porta-voz, tanto no município, no estado, para fazer essas reivindicações, as coisas mudam. Muito dessas melhorias, dessas demandas que estamos discutindo, passa pela gestão, no nosso caso, o prefeito, que hoje tivemos as últimas 2 gestões desastrosas. É isso. Gente, estamos chegando no final da nossa live, passamos um pouquinho do tempo. Queria agradecer aí todos Mas os já camaradas. acabou, foi tão rápido. Né? A gente pode fazer uma live depois festa junina, assim, tal, tipo, Nossa, cada um aí. tomando quentão, pá. Que é uma Quero. coisa que eu sinto muito. Falta, hein? Eu quero uma Na coisa quebrada dessa. dos Seis deve ter também a igreja tradicional da festa junina, com Nossa, aquela sim. fogaça, vinho quente, pá, Tem. pesca e bingo, né? Paçoca, eu quero comer paçoca recheada de paçoca, coberta de paçoca. Nossa senhora, eu quero muito isso. É isso, Verdade. mano. Mas, gente, até a próxima live da Festa Junina com a Até. Juventude na Periferia. Queria agradecer aqui o Jonathan, o Vitor, a Keila, a Tainá. Cada um mora numa quebrada de São Paulo, norte, sul, leste 1, leste em cima, leste embaixo. Isso é uma coisa doida. É isso. E pelo tamanho da nossa cidade, eu tenho certeza que a gente precisa que os jovens de todas essas perifas entrem na treta esse ano, que é isso, né? Tá foda. Mas, E quando acabar a quarentena, gente, venham, a gente precisa se conhecer, assim, mas Nossa. pessoalmente. não, quando acabar a quarentena é festa de sexta até domingo, né? Por favor. Por favor. Gente, um abraço a todo mundo que está vendo a gente. Queria agradecer aos jornalistas livres, às páginas do PCdoB de São Paulo, a CTB Jovem, enfim, todas as páginas compartilharam, foram várias, não vou conseguir lembrar todas agora. Mandar um abração aí para quem viu até agora, para a Eliana Aparecida, a Lina Canandriello, postaram de novo mensagem de apoio para vocês, o Ayrton Eduardo, a Francisca Pereira. Muito bom ver a juventude engajada, vida longa e saúde a todos vocês. É isso, tamo junto, é nóis e até a próxima. Obrigadão, gente. Valeu!